O Galaxy A10 chegou ao mercado no início de 2019 com a promessa, de ser o substituto de baixo custo dos basicões lá da extinta linha Galaxy J. No geral, ele acabou decepcionando por ser pior do que modelos de outras marcas e que custam menos. Agora a Samsung traz o A10s, que vem com um processador mais rápido, bateria maior e uma câmera extra e leitor biométrico. Será então que finalmente temos um modelo bom e barato da coreana? É isso que você confere nesta análise completa do site tudocelular.com. O A10s é muito parecido com o modelo lançado há quase um ano. Ele é feito todo em plástico, tem traseira com acabamento brilhante, traz entalhe em forma de gota acima da tela e as suas medidas e peso sofreram poucas alterações para abrigar a câmera extra e a bateria maior. Por ser um celular barato, ele apresenta uma qualidade mais simples, mas isso é comum em qualquer basicão para essa faixa de preço. Pelo menos agora nós já temos o leitor de digitais, já que o A10 só trazia biometria facial, que não é nada segura. O sensor em si é até decente, ele reconhece rapidamente a digital do usuário, mas o que a gente notou é que o sistema demora para liberar o acesso, mais do que nós vimos em outros da linha A. Isso pode ser melhorado, logicamente, com atualizações futuras, mas de qualquer forma já é melhor do que ficar usando padrão ou senha para desbloquear o aparelho. Uma mudança bem-vinda é a posição do alto-falante, que antes ficava na traseira e agora foi trazido para próximo da entrada USB, que infelizmente ainda não é no padrão C. Também não espera aqui por Wi-Fi 5 GHz, mas nós temos conectividade Bluetooth 5.0 e rádio FM. There's an answer to your disease. You'll find it. O fone de ouvido é o mesmo de antes, aquele basicão que a Samsung usa desde os primeiros lançamentos da linha Galaxy J. A qualidade sonora não é das melhores, mas pelo menos você pode plugar qualquer outro fone na entrada P2. A tela tem o mesmo tamanho, resolução e tecnologia do A10, é uma IPS HD+. A gente esperava aqui a mesma qualidade de imagem, mas a boa notícia é que o novo aparelho oferece um brilho mais alto e o modo automático regula melhor a intensidade da iluminação. Nada mais de ficar cego quando você for usar ele no escuro. E por ser uma tela simples, as cores não têm muito contraste, então não espera a mesma qualidade de uma boa tela IPS. Também não temos perfis de calibração para mudar a saturação. Então, se você não curtir as cores da tela do A10s, não tem o que você fazer. Por dentro também tivemos pequenas mudanças. Saiu o Exynos 7884 e entra o MediaTek P2, o mesmo chip que nós vemos em outros modelos de entrada em 2019. O processador mais potente ele deveria ganhar melhor desempenho, mas não é bem isso que a gente tem aqui. O A10s até foi mais lento no nosso teste de velocidade, o que deixa claro que falta uma melhor otimização de software. Nós tivemos outros com esse mesmo hardware com desempenho muito melhor. Ter 3 GB de RAM também ajudaria o A10s a não ficar recarregando os aplicativos em segundo plano o tempo inteiro. Em benchmarks nós temos pontuações similares entre esse hardware da MediaTek e o da própria Samsung, provando mais uma vez que o problema está no software. Mas pelo menos em jogos o desempenho não foi alterado e o A10s roda os principais títulos disponíveis para Android sem dificuldade. Só não espera rodar um PUBG ou um Call of Duty na qualidade máxima. O desempenho pode não ter melhorado com a troca do hardware, mas a bateria agora rende muito mais. Claro, ter aumentado para 4.000 mAh garantiu uma autonomia próxima de outros da linha Galaxy A. E o A10s é mais um que pode ser exigido ao máximo, que não vai descarregar antes do final do dia. A Samsung também foi generosa com o carregador, incluindo um mais potente na caixa. Ainda é preciso esperar, claro, mais de 2 horas e meia para ter o A10s completamente carregado, mas se o carregador fosse aquele mesmo de antes, esse tempo passaria de 3 horas. Então é ruim, mas poderia ser pior. O software é o mesmo Android Pie com a interface One UI. As funcionalidades são iguais às do A10 e outros básicos da Samsung. A gente espera que ele seja atualizado em breve para o Android 10 e venha também com a nova versão da interface da coreana, o que deve também melhorar o desempenho no geral. Você pode usar 2 contas do WhatsApp, Facebook e outros com Dual Messenger ou reduzir a fadiga visual com o modo escuro. E diferente do A10, a única novidade que você vai ver por aqui é poder puxar as notificações deslizando o dedo no leitor biométrico. De resto, a experiência é a mesma. A câmera principal continua com 13 megapixels, mas agora nós temos a adição de um sensor de profundidade para tirar melhores fotos com aquele efeito retrato. Na parte frontal tem um sensor mais avançado para selfies. As fotos tiradas pelo A10 eram decentes quando a luz estava favorável e a gente pode dizer aqui a mesma coisa do A10s. Tem boa representação de cores e uma exposição bem controlada que evita aquelas fotos ruins com o céu estourado como é comum em celulares baratos. Tem um atalho de 2 vezes no app de câmera que serve para aproximar objetos que não estejam muito distantes. Mas por ser uma aproximação via software, a gente tem uma perda perceptível de qualidade na imagem. Usar o zoom no máximo vai resultar em fotos muito ruins. Em locais fechados e com a iluminação mais limitada, a gente já começa a perceber que o A10s sofre com foco. Isso fica ainda mais evidente à noite. O problema afeta não apenas a câmera traseira, mas também a frontal. O mais curioso é que não importa se o celular está próximo do seu rosto. Mesmo que você estique totalmente o braço, você ainda vai ter selfies desfocadas. Tem uma forma de reduzir esse problema. Usa sempre o modo retrato. Nesse modo, magicamente a câmera foca em você e desfoca o fundo do cenário.
O recorte é decente, mas às vezes falha, né, e dá uma borradinha em alguma parte do seu corpo. A câmera traseira tem abertura um pouco maior, então isso permite, né, que entre mais luz no sensor. Isso ajuda a registrar fotos um pouco mais claras à noite. Como esperado de qualquer celular simples, tirar fotos em locais escuros é um desafio, seja, né, com foco problemático ou a grande perda de qualidade. A filmadora grava na resolução Full HD com uma qualidade decente, só peca por capturar o áudio em mono. Há uma quantidade aceitável de tremidos com a traseira, enquanto que a frontal sofre um pouco mais com isso. O foco até que é ágil para um aparelho de entrada para filmar de dia. À noite a situação já complica, além do excesso de ruídos. Então qual o melhor, o A10 ou o A10S? O novo é mais lerdo, mas ele tem uma bateria que dura mais e uma tela com brilho mais forte. A câmera continua igual, só que agora sofre mais com foco e tem selfies mais problemáticas em locais mais escuros. Pelo menos em troca você tem um modo retrato que realmente funciona. Se você busca um celular básico com bom desempenho nessa mesma faixa de preço aí do A10S, nós indicamos o K12 Max da LG. Ele vem com o mesmo hardware da MediaTek, né, mas por ele ter mais RAM, ele permite usar mais apps ao mesmo tempo, além do software da LG pesar menos. A sua bateria ela dura quase a mesma coisa e as suas câmeras são melhores. Uma boa alternativa de importado seria o Redmi 8A. Ele também é mais rápido do que o A10S e a sua bateria dura um pouco mais. Ele só tem uma câmera e entrega uma qualidade similar ao da Samsung, porém sofre bem menos com foco. O ruim é ter que abrir mão do leitor biométrico. Já se você estiver disposto a pagar um pouco mais, você pode dar uma pensadinha no Moto G8 Play. O desempenho é melhor, a bateria dura muito mais, inclusive sendo um dos melhores em autonomia atualmente. Você ganha uma câmera ultra-wide, mas em troca você tem um modo retrato problemático. Para selfies, a qualidade é similar à do A10S e ele também sofre especialmente à noite. Na nossa conclusão, assim como as demais variantes S da linha A, o A10S traz como foco uma melhor experiência fotográfica. Não é um avanço, né, considerável que faça valer a pena investir no mais caro. Pelo menos você ganha uma autonomia de bateria superior, tela melhor e leitor biométrico, mas perde no desempenho. Vale comprar o A10S agora? Tem opções melhores no mercado, mas se a diferença de preço entre os dois da Samsung for pequena quando você decidir comprar, vale a pena ir nesse, né? Ainda mais se esses problemas que a gente citou por aqui tiverem sido corrigidos com atualizações de software. E você, achou que o A10S melhorou? Consideraria ele uma boa compra? Se você está pensando em comprar ele, confere as melhores ofertas no link logo aqui abaixo na descrição e paga o menor preço. Eu fico por aqui e até a próxima.